E aí, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa revisão, a revisão da disciplina de algoritmo e lógica de programação. Tá um pouquinho diferente hoje, aqui vai ser bem legal. Essa é a primeira gravação que eu vou fazer com o monitor, com o segundo monitor, né? Então, vocês vão, às vezes, me ver olhando para o ladinho, tá? Só que é porque eu tô olhando para a tela. Aí, eu tô com duas telas aqui agora. Então, vamos lá. Começar, né? Vamos dar continuidade. A gente começou segunda-feira com nossas revisões, né? Nós já falamos sobre a parte de lógica de programação, né? A lógica básica, que aquela que a gente vai utilizar no contexto dos algoritmos, né? É claro que tem outras situações de lógica que a gente pode identificar na lógica matemática, que são mais aprofundadas, temos mais operações, mas no momento nós ficamos só com aquelas lá, tá? Então, hoje a gente vai começar a trabalhar com a introdução mesmo de algoritmos. Então, na aula de hoje, nós vamos ter duas aulas, hoje para a sexta-feira, né, da disciplina de algoritmos, e vocês vão ter aí até o domingo para responder as atividades. Então, a primeira aula de hoje, da sexta-feira, é a aula 3, depois eu vou postar a aula 4, tá? Vamos lá, vamos ver, né? Então, vamos começar a falar sobre algoritmos. Vamos fazer uma introdução sobre o que é revisar tudo que nós já vimos, né? E vamos lá, ó. Em sua definição, um algoritmo é uma sequência finita de passos. Ela é finita porque ela tem que começar, tá? Ela tem que ter um começo e ela tem que ter um fim, ou seja, ela tem que ter um início e ela tem que ter um fim, tá? Então, no meio desse processo, no meio desse início e fim, vai ter uma sequência de instruções aqui dentro que serão executadas com a intenção de promover um determinado objetivo, de resolver um determinado problema, tá? Então, existe também a questão do seguinte, nós estamos no curso de tecnologia, por mais que a gente ainda não fale em linguagem de programação, programação de computadores, vocês sabem que o intuito disso que nós estamos vendo é no final chegar em desenvolver uma linguagem de programação. No nosso caso, será a linguagem de programação em Python. E essa linguagem vai rodar onde? No computador. E ó, essa questão de finito, tá? Tem muito a ver a questão de utilização dos recursos computacionais, utilização de memória e de processamento, que é o gargalo de muitos computadores. É claro que hoje em dia nós temos computadores muito potentes, com memórias grandes, que dá condições que a gente faça várias operações tranquilamente. Mas chega um determinado momento que de tanto a gente puxar, pronto, Isabelle, nesse momento, deixa eu dizer a vocês o que tem tanto de programa aberto aqui no meu computador para a gente poder rodar essa aula. Olha, tem o Deezer, que não tá rodando, que é música, mas que vocês sabem que eu sou louca por música, tudo que eu faço é com música, então ele vive aberto. Tem o Slack, que vocês vivem falando comigo, então ele tá ali aberto, o aplicativo Slack. Deixa eu só reclamar com o Zeca aqui. Ô Zeca, por gentileza, meu amor, para de se lamber. Você sempre tem que aparecer nas minhas aulas, né? Então vamos lá, desculpa aí, viu? É porque Zeca, né? Zeca já é o parceiro nosso da aula. Então eu tenho o Deezer, eu tenho o Slack, eu tenho a aba do Opera, que é o navegador de internet que eu utilizo, eu gosto bastante do Opera. Eu tenho o Corel, que é essas artes que eu faço aí, pronto, onde tem aula 3, introdução a algoritmos, eu faço no Corel. Tem o OBS, que é o que está gravando essa aula para mim. E tem o PowerPoint. Veja a quantidade de coisas que tem rodando na minha máquina, tá? Então, é claro, tá, tudo bem, meu computador, ele tem uma configuração boa, mas assim, se eu continuar com essa prática de deixar muita coisa aberta, ele vai baixar o desempenho. Porque
Eu utilizo muitos recursos de memória e de processamento. E essa ideia de sequência finita é justamente pensando nessa questão. Porque no momento em que o computador, eu tenho lá, eu estou sem canetinha ainda, tá? Estou esperando a minha mesa chegar, mas vamos supor que isso aqui seja a memória do meu computador, tá? A memória. Então, ó, eu aloco essa memória para tocar minha música. Eu aloco essa para o PowerPoint rodar. Eu aloco essa para isso, eu aloco isso para aí, vou alocando, né? Todas vão ficar alocadas, ou seja, alocar significa utilizada, está em processo de utilização, tá? Então, ó, tô com toda a minha memória alocada. Se por um acaso eu quero agora fazer uma outra atividade, está tudo alocado, eu não vou ter como realizar. Então, o processo de dizer que eu tenho que ter uma questão finita é porque se ela for infinita, ela vai ficar infinitamente alocando espaço de memória e utilizando o recurso de processamento do computador. E isso não é legal, gente, tá? E além disso, existe a situação de que todo um problema, ele tem um início e obrigatoriamente ele tem que ter um fim, porque para se dar como resolvido. Então, eu não vou resolver esse problema, então eu tenho que ter esse problema resolvido no final, então ele tem que ter fim, tá? Então, ó, um algoritmo, depois de falar o mundo em mais 6 meses, né? Na aula lá eu estaria pulando, né? Se bem que eu quase pulo aqui mesmo, né? Na minha cadeira da NASA. Mas vamos lá. O conceito de algoritmo é uma sequência. Sequência é um conjunto de algoritmos, pessoal. Um conjunto. É um conjunto de algoritmos que são passos que vão ser seguidos, executados um após o outro, para resolver um determinado problema. Ou seja, ele tem que ser resolvido. Se não for resolvido, não é um algoritmo, ok? Então, esse é o conceito de algoritmo. Então, ó, quando nós estivermos fazendo nossos algoritmos, nós temos que ter cuidado em algumas situações. Não posso ter redundância, tá? Ou seja, eu não posso dizer para ele fazer uma coisa de 1 hora e depois mandar ele fazer a mesma coisa. Ou seja, redundância de código é você duplicar, mandar ele fazer a coisa mais de uma vez no código. A gente tem que ter também subjetividade nas suas definições, porque às vezes nós dificultamos demais a nossa noção, nossa resolução. Por exemplo, existem no Python algumas funções que já são definidas, como calcular a raiz quadrada. A raiz quadrada de 4. Né? A raiz quadrada de 4 é 2. Né? Eita, meu Deus, com o mouse é horrível, gente. Eita, eu acho que minha bateria tá ruim. É 2, tá? Então, a gente pode fazer tem um processo da raiz que a gente pode lá dividir e tal. Tem uma fórmula matemática, mas lá no Python já tem uma função que faz isso pra gente. Então, é mais objetivo, tá? É igual a x ao quadrado, né? Elevar x ao quadrado. Eu posso fazer x... Vou botar aqui um asterisco, que é o sentido de vezes, tá? X vezes x. Então, eu estou elevando x ao quadrado. Mas lá também vai ter uma função que eleva ao quadrado sem eu estar precisando repetir tanto as instruções, tá? Então, olha, quando a gente estiver fazendo nossos algoritmos, nós temos que ter clareza no código, porque nós temos que fazer com que qualquer pessoa que esteja interessado em executar aquele algoritmo ou implementar em uma linguagem de programação, tem que ser claro para que cada um entenda, tá? Uma coisa clara. E tem que ser preciso, tá? Se eu faço um algoritmo que é só para calcular a raiz quadrada de um número, o problema é esse. Desenvolva um algoritmo que calcule a raiz quadrada de um número. Eu só estou pedindo isso. Mas se você fizer um algoritmo que calcula a raiz quadrada e mostra na tela,
ele já não está sendo tão preciso para mim, porque eu não pedi para você mostrar na tela, eu pedi só para calcular. Então, ele tem que ser exatamente aquilo que a gente precisa que seja feito. Tá? Então, alguns exemplos de algoritmo a gente tem. Instruções de montagem. Hoje nós só temos móveis pré-moldados, pré-montados, né? Vem as instruções, né? Quem tem coragem vai lá e faz. Quem não tem, chama um montador e ele no instante monta, né? Com aquelas furadeirinhas. Receitas, como receitas de fazer um bolo, receita de comida, tudo que a gente segue, manuais de uso da geladeira, do micro-ondas, do monitor, da minha cadeira e por aí vai, tá? Então, são alguns exemplos de algoritmos. Então, ó, quando nós pensamos na inteligência que existe dentro das máquinas, seja um robô, seja um computador, seja nosso smartphone, nosso celular, né, que tem o watch, né, smartwatch, os celulares hoje que são inteligentes, né, tem várias, as smart TV, tudo que pensa, que processa alguma coisa, que toma decisões, né? Por trás daquilo existe um algoritmo. Existe um algoritmo que foi desenvolvido e implementado em determinadas linguagens de programação. Tá? Cada máquina vai realizar conforme aquilo que foi desenvolvido. O robô é para limpar a casa, como tem vários aí hoje em dia, né? Que ele fica rodando só limpando a casa. Mas de repente ele pode ser para atender um cliente num hotel. Lá no Japão é o pau que tem isso aí, né? Pessoas são atendidas por robôs. Então, mas por trás de tudo isso rola algoritmo, gente. Não tem para onde correr. O algoritmo está ali, presente, sendo fiel à nossa vida e à nossa existência, ok? Então, vamos lá, vamos seguir. Eu lembro que esse primeiro problema que eu passei para vocês em sala de aula, ficou todo mundo doido, ficou todo mundo enlouquecido. A gente não vai enlouquecer de novo com ele, né? Mas assim, eu trouxe ele para que a gente pense o seguinte: como é que a gente faz, né? Para construir uma sequência de passos, ou seja, um algoritmo para que dê condições para um robô ande e no momento em que ele vai andando, ele vá deixando um rastro de um triângulo equilátero no chão, tá? Então, para isso, a gente primeiro tem que saber quais serão as instruções que nós iremos dar, quais as instruções que nós iremos dar, né? A gente tem que saber quais são, quais as sequências das instruções também que nós iremos dar. Mas essas instruções dependem do quê? Depende do meu problema. O meu problema é um triângulo equilátero. A primeira coisa que eu preciso saber é o que é um triângulo equilátero. Então, lá na matemática, o que a gente sabe? Um triângulo é aquele que possui 3 lados. Perfeito, né? Então, ele tem 3 lados. Tem 1, tem 2 e tem 3. Um triângulo equilátero é aquele que possui 3 lados exatamente iguais. Ou seja, se aqui tem 10 centímetros, aqui também vai ter 10 centímetros e aqui também vai ter 10 centímetros. Gente, não riam dos meus rabiscos, é porque com o mouse é difícil de fazer. Se fosse na sala de aula, eu ia dizer outra coisa, mas vamos lá. Então, além disso, os triângulos equiláteros, ele tem os ângulos internos iguais, tá? Os ângulos internos iguais. Então, ó, sabendo-se disso, tem como a gente construir o nosso algoritmo. E aqui tem o exemplo do triângulo equilátero, com suas medidas, assim, né? Sabendo que aqui, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, tá? Tem o mesmo lado. Então, vamos lá. Então, eu sei que os ângulos internos dá 60, porque a soma de todos os ângulos internos do triângulo equilátero tem que dar 180. Então, olha, tem que dar 180. Significa dizer que esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo é 180, tá? Então, se a gente não sabia quais são os ângulos, era só pegar 180 e dividir por 3.
aí a gente ia ter o 60, que já está ali representando o que eu já coloquei. Mas na figura anterior não tinha, né? Mas isso aqui é uma regrinha da matemática, tá? Isso aqui é uma regrinha da matemática lá, que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, tá? Então, o que a gente precisa saber é mandar o robô andar em certas direções, no caso, para frente, a gente pode utilizar esses comandos, quanto ele tem que andar para frente, e aqui são ângulos que ele vai ter que rotacionar para se posicionar no local certo da próxima linha para ele continuar andando para frente, tá? Então, olha, eu sei que esse ângulo todo aqui, mais esse, eu sei, na verdade, eu sei que uma circunferência, ela vale 360 graus, né? O grau total de uma circunferência é 360. Então, aqui eu tenho uma total, né? Quando eu... Eita, danado. Faz de conta que tá no meio. Quando eu parto ela ao meio, fica a metade para cima e a metade para baixo, que é o nosso caso aqui, ó. Para aqui para baixo eu tenho 180. Para aqui para cima eu também tenho 180. Só que eu já sei que aqui vale 60, né? Então, de 180 eu tiro 60, me resta 120. Então, eu já sei quanto vale o meu ângulo interno, quanto vale o meu ângulo externo, tá? Então, o robozinho vai vir andando, olha, para se posicionar aqui. Ele vai ter que fazer essa rotação aqui de trás, de fora, para poder se posicionar nessa linha que sobe aqui, ok? Então, olha, a rotação vai ser sempre de 120, nesse caso. Nessas situações de robótica, geralmente, o ângulo é sempre ao externo, que a gente rotaciona ele, para se posicionar em cima da próxima linha. Sempre é o externo, não o interno, tá? Nesse caso. Então, como era que a gente faria? Olha, inicialmente, o robozinho parte daqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo... Apaga esses rabiscos aqui, porque já tá muito coloreado. Ai, que lindo. Tô usando o PowerPoint dessa vez. Vamos lá. Ok? Então, vamos lá, olha. Aqui é o início. O robô tá saindo exatamente de onde ele está. A minha primeira instrução a ser realizada é ande, ou seja, a instrução, a ordem é ande. É uma ação que ele tem que realizar aqui. Agora, tem o sentido que ele tem que andar, porque de repente ele poderia andar. Ele pode andar para frente, mas ele poderia andar para a direita, para a esquerda ou para trás. Dependendo da dimensão que ele esteja, ele pode andar ainda para cima e para baixo, né, se for um 3D. Mas no nosso caso aqui é 2D. Então, tem a possibilidade dele andar para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a minha direção, a direção que ele está aqui andando. Então, se ele está aqui, está virado para frente, ele tem que andar para frente. Ande quanto? 10 centímetros. Então, eu sei que eu vou sempre estar mandando ele andar 10 centímetros para cá, 10 centímetros para cá e 10 centímetros para cá. Vai ser o meu quantitativo, é porque eu não quero falar em alguns termos agora, mas em programação isso se chama de parâmetro. O parâmetro é o que dá a quantidade de uma determinada função a ser realizada. Então, nesse caso aqui é 10 centímetros o parâmetro, tá? Então, eu tenho a instrução, tenho o sentido e tenho o parâmetro. Quando eu executar essa linha de código todinha aqui, ele vai fazer isso, ó, essa linha e vai parar aqui, exatamente nesse ponto aqui, ele para. Tá? Então, agora eu preciso mandar ele rotacionar esse 120 aqui, olha. Fazer essa rotação de 120. Para isso, eu mando a instrução que é rotacione. Eu preciso do sentido, rotação pode ser para a direita ou para a esquerda. Eu não tenho como rotacionar, e até tenho para frente. Mas assim, nesse nosso caso é rotacionar. E rotação, o parâmetro é em graus. Tá? Então, é 120. Aí, quando ele rotaciona 120, ele para aqui e fica posicionado exatamente
na posição para poder ele andar para frente, deixando um outro rastro. Então, quando eu executo essa linha de código aqui, ele faz essa rotação e se posiciona para poder continuar andando. A próxima, ele anda para frente 10 centímetros, exatamente igual, olha, essas duas aqui são exatamente iguais. Então, quando ele está aqui nesse ponto, que eu mando ele andar para frente 10 centímetros, ele anda essa parte aqui, olha, e para lá. Ele anda a mesma quantidade que andou aqui. E aí, ele vem de novo, olha, rotacione 120. Ele vai rotacionar de novo aqui, se posicionar em cima da linha e ficar aguardando a próxima ação. Na próxima, ele manda ele andar para frente mais 120. Ele vai chegar aqui. Só que, olha, nessa situação aqui, ele anda para frente e fica nessa mesma posiçãozinha que o robô tá. Perceba que ele tá deitado. Então, quando eu mando ele rotacionar 120, ele vai rotacionar e ficar em pezinho. O bonequinho fica em pezinho, o robô fica em pezinho, quando eu executo essa outra aqui, tá? Então, perceba, gente, o que é que eu quis que vocês entendessem com isso? Para que eu possa construir um algoritmo, primeiro eu preciso saber sobre o que é que eu vou construir. Então, aqui era um triângulo equilátero, eu tive que entender o que era esse triângulo equilátero. E eu preciso construir uma sequência de passos que são finitas. Olha, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis sequências de passos, de modo que os recursos computacionais comecem a ser utilizados e parem de ser utilizados, tá? Isso aqui, gente, é um algoritmo, não está decodificado, mas é um algoritmo, tá? Então, vamos para frente. Do mesmo jeito que nós temos ações corriqueiras do nosso dia a dia e que a gente pode também fazer algoritmos. Nós realizamos algoritmos todos os dias nas nossas vidas. Quando a gente se levanta, o que a gente faz geralmente? Abre o olho, desce da cama, caminha para o banheiro, escova os dentes. O próprio ato de escovar os dentes é pega a escova, pega a pasta, coloca a pasta na escova. Alguns molham. Se quiser molhar, molha. Se não quiser, bota no jeito. Vucu para cá, vucu para lá. Existe até vídeos na internet que dizem a forma correta de escovar o dente, né? Tá. Mas eu trouxe aqui para vocês o exemplo de chupar uma bala. Então, como é que a gente faz para chupar uma bala? Então, ó, pegar a bala, retirar o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo. Tá? Então, são passos finitos que a gente utiliza para chupar uma bala. Eu adoro bala, gente. Para trocar uma lâmpada, né? São passos, a gente segue passos. Pega a escada, posiciona embaixo da lâmpada, pega a lâmpada nova, subir na parede, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova, descer da escada e ligar o interruptor. Percebam uma coisa. Essa instrução aqui é desnecessária para o problema, tá? O problema é o quê? Trocar a lâmpada. Ele para aqui, olha, o fim do meu algoritmo é aqui. Isso aqui, ligar o interruptor, é o que? A gente vai verificar se a lâmpada está realmente funcionando. Na computação, isso se chama de teste, tá? É testar. Então, isso aqui, na verdade, seria desnecessário a gente executar. Mas tá aí, tá? É um exemplo, né? De finalização de um algoritmo. Então, vamos lá, seguir. Olha, programas de computadores como Java, Python, C, JavaScript, tem várias, Lua, tem várias aí, tá? Elas por trás, elas implementam esses algoritmos. Os algoritmos são propostos e a gente implementa nessas linguagens de programação. E tudo isso vai rodar dentro de um computador que vai ter memória para armazenar esses algoritmos, né? E esse computador, ele precisa entender a linguagem que a gente vai desenvolver. Então, a gente precisa de ferramentas específicas instaladas para poder entender. Se nós estivéssemos pagando essa disciplina lá no IF, nós iríamos utilizar o próprio Python instalado na máquina. Estava lá, já estava instalado, a gente já tinha organizado tudo. Mas, como a gente não vai, então, como a gente sabe que tem muito aluno que tem muita dificuldade de instalar programas, muitos de vocês também estão fazendo as aulas por celular, vai ficar muito difícil da gente instalar o Python desktop. Então, para quem usa computador, vai ter a opção de utilizar o Replit,
que é um ambiente de desenvolvimento web para Python, ou seja, online, está lá disponível. E quem está com celular vai utilizar o que eu postei, eu não me lembro, que é o Python Mobile. Aí eu postei lá no nosso Slack. Então, olha, independentemente das linguagens de programação, os algoritmos existem. Eu posso desenvolver um algoritmo para calcular, para desenhar lá um triângulo equilátero em Python, em C. A lógica é a mesma, só a forma de escrever que vai ser diferente, tá? Então, os algoritmos, eles são independentes das linguagens de programação. Vamos lá para frente. Então, olha, a gente tem que ter alguns tipos de cuidados quando estiver construindo alguns algoritmos, porque nós queremos resolver problemas. E não que os problemas sejam que eles não cumpram realmente com os objetivos que devem ser cumpridos, tá? Tem que executar exatamente aquilo. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para construir um algoritmo que pinta a parede? A gente já viu, inclusive, isso, né? Então, ó, pintar uma parede. Vamos ver se tem certeza se são instruções, ó, é um algoritmo, tá? Ai, volta. Desculpa, gente. É um algoritmo, ó, são instruções, tá? Então, tem começo e tem fim, então, teoricamente é um algoritmo. Agora, vamos ver se no final ele vai ser realmente algoritmo. Então, pintar uma parede, olha. Pegue o rolo. Peguei o rolo, tô com ele aqui. Passe o rolo na tinta. Passei o rolo na tinta. Despeje a tinta na bandeja. Despejei a tinta na bandeja. Abra o balde da tinta. Limpe os resíduos. Passe a tinta uniformemente na parede. Perceba, eu tinha primeiro que abrir o balde antes de despejar a tinta na bandeja. Eu tinha que despejar a tinta na bandeja antes de passar o rolo, porque quando eu passar o rolo aqui na bandeja não vai ter tinta, né? Então, assim, esse algoritmo, ele tá bugado, né? Tá com defeito. Então, olha, o que faria mais sentido seria abra o balde de tinta, despeje a tinta na bandeja, pegue o rolo, passe o rolo na tinta, passe a tinta uniformemente na parede e limpe os resíduos. Tá? Então, olha, a primeira opção é um algoritmo mal construído, que a gente não pode nem considerar um algoritmo porque não vai resolver nosso problema. E a segunda opção é um exemplo de algoritmo bem construído. Isso a gente cai também naquelas situações já matemática, né? Quando a gente tem uma equação 2 mais 2 vezes 3. Se a gente for executar na ordem que aparece, 2 mais 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Mas existe uma ordem de precedência da matemática que me diz que eu preciso primeiro resolver as multiplicações antes das adições e subtrações. Então, daria 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, são valores diferentes. E quando nós estamos implementando, a gente precisa ter esses cuidados, porque senão o resultado não vai ser o resultado desejado. Então, go ahead. E esse é o problema. Nós, às vezes, desenvolvemos algoritmos que não são precisos, que não executam nossos reais problemas. É por isso que essa cadeira de algoritmo e lógica de programação existe para todos os cursos da área de tecnologia que trabalham com programação. Então, vamos seguir aqui, né? Então, olha, de forma geral, a gente pode entender que o conceito de algoritmo não são apenas relacionados a programas computacionais. Eles estão bem antes dos programas. Eles passam a existir antes dos programas, né? E é independente dessas linguagens de programação. Eles necessariamente têm que ter passos. Esses passos são instruções que devem ser seguidas, tem que ter começo e fim e resolver o problema completamente e suficientemente. Se eu resolver a metade, não me atende. Se eu resolver mais, desnecessário. Então, eu tenho que ser suficientemente. Tá joia? Então, vamos lá. Eu acho que essa aula já tá grande, né? Então, isso aqui eu já falei, gente. Tá aí no material para você estudar mais, tá? Não vou falar mais sobre isso. Já falei lá. Então, olha, eu tenho que seguir sempre uma sequência lógica.
Não faz lógica eu passar o rolo de tinta na bandeja se eu não tenho a tinta lá dentro. Isso não é lógico, tá? É por isso que nós estudamos aquelas questões lógicas. Então, se eu perguntar, tem tinta na bandeja? Tem, verdade. Então, faça isso. Não tem tinta na bandeja? Então, não passe o rolo. Então, essas questões de entender se uma coisa é verdade ou não foi estudada para poder a gente saber tomar decisões quando estivermos construindo os nossos algoritmos, tá? Então vamos lá, gente, como eu tô solta hoje na aula, acho que eu tomei um ribite, mas não tomei não, tá? Então olha, essa lógica de programação que nós estudamos, eu sei que a gente vê a tabela verdade, que todo mundo fica doido, né, com a tabela da verdade. Eu também fiquei quando eu estudei. Hoje eu já não fico mais, mas eu também fiquei. Então, olha, é uma técnica encadeada. Significa dizer que são de encadear pensamentos. Significa dizer que, assim, eu vou colocando uma coisa após o outro, de forma encadeada, junta, para atingir um determinado objetivo. Ora, no algoritmo eu tenho um problema para resolver. Né? Então, eu tenho um objetivo a seguir. A lógica de programação é igual. Eu tenho um objetivo para seguir e eu vou lá. Ou seja, é uma técnica de construir algoritmo com sabedoria, de forma lógica, de forma coerente, que faça sentido, que execute as coisas de forma correta, tá? Go ahead. E nesse caso, nós começaremos a desenvolver nossos algoritmos, é claro, de maneira ainda simplória, tá? Falando e escrevendo, para poder a gente passar na próxima aula para as formas de representação de algoritmo. Então, vamos lá. Olha, a gente já sabe que eles são independentes de linguagem, e significa que a gente pode desenvolver algoritmo, olha, na caneta, na canetinha, linda, e nós estávamos fazendo isso em sala de aula. Bugou tudo, a gente tá agora aqui em casa, né, tentando fazer isso aí, mas vamos lá. E temos algumas fases dos nossos algoritmos. Nós temos a primeira fase, que é a minha entrada, ou seja, é quando os dados entram para poder ser feito um processamento. Processamento é tratar os dados, realizar tarefas, atividades com esses dados. E no final, nós temos uma saída, tá? Então, olha, eu preciso de dados para que eles sejam processados, para poder eu ter uma saída. Vamos ver um exemplo aqui? Para poder a gente entender. Aqui tem a definição de dados de entrada, processamento, saída, tá? Vocês aí deu uma estudadinha, eu já falei sobre isso em sala de aula, então não vou me ater aí. Mas, ó, é algo bem similar ao que a gente faz. Então, eu pergunto a vocês, pessoal, minha camisa da Mulher Maravilha é bonita? Para poder vocês me darem uma resposta, o que é que tem que acontecer? Vocês precisam ouvir, né? Ou seja, minha voz precisa entrar pelo dispositivo de entrada que nós temos, que é a orelha, que é o ouvido. Precisamos ouvir. Entrou pelo dispositivo de entrada, o que é que vai acontecer? Vai para o nosso cérebro para a gente conseguir processar a informação. Eu perguntei a vocês se minha camisa é bonita. Vocês vão ter que entender a pergunta. Entenderam? Ela perguntou se a camisa é bonita. E vocês agora vão ter que interpretar e me dar uma resposta com base naquilo que vocês acham que é bonito ou não. Talvez, para Lucas, que gosta de tecnologia, bem bastante, essa camisa seja maravilhosa. Talvez para Irlande, que não tá nem aí pro curso, não seja. Tô brincando, viu, Irlande? Não seja bonita, tá? Então, essa saída aqui vai sair quando? Vai sair o quê? Vai sair a fala de vocês me respondendo, Isabela, eu acho sua camisa feia, tá? Então, nossa boca é um dispositivo de saída de dados. Então, sempre para todos os processamentos, para todos os algoritmos, eu preciso ter uma entrada de dados. Eu vou processar esse dado e vai sair. Mas vamos ver aqui um exemplo aqui. Eu tenho o ICMC, o Índice de Massa Corpórea,
né? Se eu tô gordinho ou não. Eu não gosto nem de fazer essas coisas, que eu sempre me decepciono muito, né? Uma coisa que eu gosto é de comer. Não é Mara. É Mara, me lembrei de professora Michele. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o problema. Quais são as entradas, saídas e os tipos de processamentos para construir isso aqui, olha. Você precisa construir um algoritmo da calculadora de índice de massa corporal a partir do peso. Olha só, a partir já me dá uma dica de quê? De entrada do peso e dá o quê? Da altura. A pessoa precisa indicar seu IMC. Então, olha, eu já sei que eu preciso receber da pessoa o peso e a altura para eu poder calcular. Mas a outra coisa que eu vou precisar saber é como é que o IMC vai ser calculado. Lá em cima está ICM, aqui está IMC, porque lá em cima a sigla é em inglês, aqui é em português. Então, bora lá. Olha só, minhas entradas é o quê? É o peso e a altura, que isso a gente já retirou do problema. E o IMC, não sabe? Vamos pesquisar na internet como é que se calcula o índice de massa corpórea. Mas eu já trouxe aqui, olha, a fórmula é o peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Então, o processamento que eu vou fazer é uma conta. Eu vou ter uma conta aí. E minha saída vai ser justamente o resultado dessa conta. Então, ó, se a gente for colocar lá naquele esquema de entrada, processamento e saída, eu vou ter minha entrada é o quê? É minha altura e o meu peso. Tá? O meu processamento vai ser um processamento aritmético, porque é uma conta. Então, o ICMC, eu vou determinar um localzinho onde eu vou jogar esse resultado aqui dentro. Lá na frente, vocês já viram o conceito de variável, a gente vai revisar na próxima aula, tá? Mas a gente vai jogar aqui dentro o valor do ICM, tá? Que, ou seja, é o peso que o cara informou que tenho, 84, dividido pela altura ao quadrado, 1,64 m. Vou estar com a massa corpórea pré-obesa. E no final eu tenho uma saída aqui que vou escrever na tela. Então, todo problema, esse teste, esse treino de determinar as entradas, processamento e saída, a gente tem que ter bem claro para todos os problemas. E a atividade vai ser em cima disso, tá? Para que vocês façam esses tipos de identificação com base nos problemas dos algoritmos a serem desenvolvidos. Então, vamos lá. Aqui eu repeti. Tá, vamos lá. Então, para a gente construir o algoritmo para isso, a primeira coisa que eu preciso é ter essas duas informações aqui. Então, tem que ser dado como entrada. Então, instruções para entrada é pegue, receba, leia, são comandos de entrada. A gente pode pegar, fazer leia o peso, leia a altura, tá? Sempre assim, um após o outro. Calcule isso e escreva isso. Vamos ver aqui, olha. Ó, receba o peso. Tô recebendo, tá vindo de fora o peso. Receba a altura. Então, olha, essas duas linhas de instruções aqui é a minha entrada do meu problema. É a entrada do meu algoritmo, tá? Aí a terceira, olha. Divida o peso pela altura elevada ao quadrado. Então, ele tá mandando executar uma conta, mas de forma falada. Isso aqui, essa minha terceira linha, é o meu processamento. Aqui eu estou executando o processamento. E no final, mostro o resultado da divisão, ou seja, é a minha saída. Ele divida o peso pela altura elevado ao quadrado, ele vai ter o resultado de uma divisão. Depois ele vai mostrar na tela qual é esse resultado. Então, isso aqui é o meu algoritmo, tá? Para calcular. São as sequências de instruções que me permitem calcular o índice de massa corpórea humano. Tá? Essa daí é a fórmula. Então, assim a gente consegue construir um algoritmo. Então, ó, outro problema. Vamos lá, imaginar que você precisa construir um algoritmo que verifique entre duas pessoas
qual é a mais velha. Então, cara, se eu vou ter que determinar quem é mais velho, o que é que eu preciso pegar? Lembre-se, na sala de aula teve umas pessoas que me disseram o ano de nascimento. Mas para eu poder verificar quem é mais velho do que outra, eu posso verificar se um ano é mais... pode ser também. Mas se eu pedir a idade, já fica mais fácil, né? Eu verifico se a idade 1 é maior do que a idade 2 e tudo vai. Então, ó, mas para a entrada, o que é que eu preciso? Eu posso pegar o ano de nascimento, posso pegar o ano, tá? Mas eu posso pegar diretamente a idade, né? 10 anos, 20 anos, 33, como eu, né? Qual será o processamento a ser executado? Aí eu vou fazer uma verificação. Um é maior do que o outro? Se for, esse um é o maior. Mas se não for, o outro é que é maior. Tá? Quais serão os dados de saída? Vai ser o dado dizendo que é o maior. É uma frase dizendo fulano de tal é maior do que cicrano. E vamos construir o algoritmo. Tá? Então, olha, as minhas entradas eu colocaria a idade 1 mais a idade 2. E o meu processamento vai ser um processamento lógico. Aqui eu vou verificar se a idade 1 é maior do que a idade 2. E se a idade 2 é menor do que a idade, se a idade 1 é igual à idade 2. As saídas possíveis para a primeira condição, né? Se essa daqui for verdade, então a saída vai ser essa daqui, ó. A pessoa 1 é mais velha. Mas se essa for verdade, a saída vai ser essa, olha, a pessoa 2 é a mais velha. Nesse caso, a saída vai ser um texto, não vai ser um número. Então, para ficar mais claro, a pessoa 1, a pessoa 2. Tá? Como era que a gente faria para calcular agora, para construir o algoritmo disso? A gente vai ver agora. Então, nós já determinamos a entrada, o processamento e o que é que vai sair lá do balacobaco, do telecoteco. Então, vamos lá. Receba a idade 1. Receba a idade 2. Quando, olha só, é uma situação de checagem. Quando, se, né, são de checagem, de verificação. Quando a idade 1 for maior que a idade 2, então faça o quê? Escreva que a pessoa 1 é mais velha. Quando a idade 2 for maior que a idade 1, então escreva que a pessoa 2 é mais velha. Vamos ver uma coisa. Vamos supor que a idade 1 seja 30 e a idade 2 seja 40. Ele vai executar esse código? Vai. Ele vai executar esse código? Vai, porque ele precisa pegar, ler essas duas idades. Então, essa daqui é a 1 e essa é a 2, tá? Quando a idade 1 for maior que a idade 2, a idade 1, nesse caso, é maior do que a 2? Não, a 2 é que é maior. Então, ele nem vai executar essa linha de código aqui, olha. Essa linha de código... Não, desculpa, gente. Perdão, me perdoe. Não, tá certo, mas deixa eu voltar aqui. É porque eu não tô parando minhas aulas assim. Ó, a idade 1 é 30 e a idade 2 é 40. Quando a idade 1 for maior que a idade 2, então, a idade 1 nesse caso é maior que a 2? Não, a 2 é que é maior. Então, olha, essa linha de código, ela não vai ser executada, porque a idade 2 é que é maior. Essa daqui só vai ser executada quando a 1 for maior. Então, olha, essa linha de código aqui vai para o beleléu, não executa, o programa nem olha. Aí ele vai para a próxima. Quando a idade 2 for maior que a idade 1, então a idade 2 é maior que a 1. Aí ele vai sim executar isso. Agora vamos pensar no seguinte, deixa eu apagar. Vamos apagar aqui, né? Vamos apagar. E agora eu vou pegar o seguinte, eu vou inverter. A idade 1 é 40 e a 2 é 30. Ixi, como é linda minha letra. Já era linda no quadro, né? E agora aí... Então, ele vai executar essa? Vai. Vai executar essa? Vai. Ele vai pegar as duas idades. Então, ele vai verificar quando a idade 1 for maior que a idade 2. A idade 1 é maior que a idade 2? É. Então, ele executa essa também. Aí, o que é que ele vai fazer? Não é maior? Ele vai escrever que ela é menor.
Quando a idade 2 for menor que a idade 3, 1, no caso não é, ele executa essa e não executa mais essa, tá? Então, percebam, aí ele tem possibilidades de executar ou não uma determinada instrução. Vamos lá, que a aula já está com 44 minutos. Essa daqui segue a mesma lógica. Eu vou deixar como atividade para vocês verificarem, tirarem dúvida dessa daí, mas é a mesma coisa, tá? Já está resolvida aqui, fica para estudo de vocês. Ok, pessoal? Olha só, nossa aula vai ficar por aqui, a de hoje, tá? Já deu 45 minutos. Vocês vão ter até domingo para realizar as atividades. Muito provavelmente eu vou postar outra aula, vai depender da atividade, tá? Para ser domingo ou não, vai ficar só sendo essa. Pessoal, qualquer coisa vocês me perguntem lá no Slack, tá? E segunda-feira nós temos nossa próxima web aula, tá? A presença de vocês é importante. E, por favor, pessoal, façam as atividades, entreguem, pelo amor de Deus. Só vai para final quem não entregar a atividade. Fez a atividade, a gente consegue se resolver, tá, pessoal? Cheiro no oi, até bons estudos.